Babar reina na nossa memória graças ao seu desenho exibido pela TV Cultura, mas o personagem é muito mais antigo do que a gente imaginava. Vamos conhecer a história do rei e dos habitantes de Celestiville. Babar foi criado na França no começo da década de 30. Ele surgiu na forma de historinhas para a hora de dormir, contadas por Cécile de Brunhoff, para seus filhos Mathieu e Lauren. Os meninos gostaram especialmente da história de um elefantinho que saía da selva para se mudar para a cidade. Eles pediram para o seu pai, um pintor chamado Jean de Brunhoff, para que ele ilustrasse essas historinhas. Jean então montou um livro, combinando o texto com ilustrações em aquarela. Logo, ele publicaria esse livro, com o título de L'Histoire de Babar. Originalmente, o livro ia ter nos créditos os nomes de Jean e Cécile, mas Cécile pediu para que seu nome fosse removido. De acordo com seu filho Mathieu, isso foi por modéstia, porque, imagina só, na opinião dela, a sua contribuição foi muito pequena. A história é sobre Babar, um pequeno elefante que, depois de perder a sua mãe para um caçador, foge da selva e vai parar na cidade grande. Lá, ele faz amizade com uma senhora que compra roupas para ele e o ensina os modos e costumes da civilização ocidental. Entre outras coisas, ele aprende a andar em duas patas e a se vestir. Algum tempo depois, dois de sua manada, Celeste e Arthur, encontram Babar e o ajudam a voltar para o reino dos elefantes. Com a morte do rei dos elefantes, devido a um cogumelo envenenado, o Conselho de Elefantes julga que Babar é adequado para ser rei porque viveu entre os homens e aprendeu muito. Babar é coroado e se casa com Celeste. Como rei, Babar propõe a construção de uma cidade para os elefantes. A cidade é batizada de Celestiville, em homenagem à sua rainha. O livro fez muito sucesso na França e em 1933 ganhou o mundo após a sua tradução para o inglês. Jean de Brunhoff escreveu mais 5 livros do Babar, até sua morte por tuberculose aos 37 anos. O irmão de Jean, Michel de Brunhoff, que era o editor da versão francesa da revista Vogue, organizou a publicação de mais 2 livros que Jean estava preparando. As ilustrações estavam em preto e branco, mas elas foram coloridas com a ajuda de um dos filhos de Jean, o Laurent, que na época tinha apenas 13 anos de idade. Laurent acabou se tornando um artista, assim como seu pai, e a partir de 1946 começou a produzir novos livros do Babar. Ele treinou muito para desenhar os elefantes no mesmo estilo do seu pai. Muitos nem percebem as diferenças entre as artes dos dois. Ele diz que continua a série como uma maneira de manter a memória do seu pai viva. E viva permaneceu. Babar foi traduzido para diversos idiomas e seguiu ganhando pequenos leitores ao redor do mundo. Em 68, a TV francesa começou a exibir um curioso programa do Babar com atores fantasiados. No mesmo ano, o estúdio do grande animador Bill Melendez, o mesmo dos desenhos do Charlie Brown, produziu The Story of Babar the Little Elephant. O mesmo estúdio lançou em 71 Babar the Elephant Comes to America. Em 86 tivemos uma animação da Atkinson Film Arts chamada Babar and Father Christmas. Apesar dessas adaptações, Laurent de Brunhoff resistiu por anos às várias ofertas de estúdios de Hollywood de compra dos direitos do Babar para comercializar o personagem. Mas, em 87, um artista e empresário de Nova York chamado Clifford Ross convenceu Laurent que ele poderia fazer essa comercialização, mas com muito bom gosto. Clifford Ross passou a ser o responsável pelos direitos do Babar quando o assunto é televisão, cinema e produtos licenciados em geral. A família de Brunhoff continuava sendo a grande proprietária do Babar. Ross logo percebeu que Babar era uma propriedade intelectual grande demais para ele cuidar sozinho. Ele então encontrou um estúdio com o qual ele poderia fazer uma parceria. Esse estúdio era a Nelvana. Ele fez um acordo repassando os direitos de marketing para a Nelvana, mas no contrato ficou assegurado que Ross participaria das discussões e decisões envolvendo qualquer produto envolvendo o Babar. Em parceria com a emissora francesa Canal Plus, a Nelvana estabeleceu um estúdio de animação na França, o Le Studio Ellipse. Logo, a Nelvana e a Ellipse
começaram a produção de uma série animada do Babar. Uma animação que captura a essência das ilustrações de aquarela de Jan de Brunnhoff. O desenho estreou na França e nos Estados Unidos em 89. Aqui no Brasil, o Babar demorou um pouco mais para chegar. Ele estreou na TV Cultura no dia 12 de setembro de 94, às 18h30, logo antes do Castelo Rá-Tim-Bum. Quando o Babar estreou no Brasil, a produção do desenho já havia sido encerrada, com um total de 65 episódios entre 89 e 91. A Nelvana também produziu um filme longa-metragem do Babar. Com esse desenho animado, o sucesso de Babar, naturalmente, só aumentou. Mas no meio da produção, Clifford Ross entrou numa briga com a Nelvana que foi parar na justiça. Ross acusava a Nelvana de ter assinado vários contratos de licenciamento para produtos do Babar sem consultá-lo e sem se preocupar com controle de qualidade. Ele afirmava que o estúdio permitia a produção de produtos como bonecos mal feitos e roupas de poliéster, ao invés de 100% algodão. Ele comparou a Nelvana a caçadores de elefantes. Já a Nelvana afirmava que Ross repetidamente atrapalhou vários acordos de licenciamento, que valeriam mais de 4 milhões, o dobro do que a Nelvana de fato arrecadou com o elefante. No julgamento, antes do juiz chegar, os funcionários colocaram um Babar de pelúcia vestido de juiz na cadeira do juiz, mas os advogados correram e tiraram de lá antes que o juiz chegasse. O juiz concordou que a Nelvana violou parte do contrato e a proibiu de assinar acordos sem consultar Clifford Ross. Em 2000, a Nelvana produziu uma nova série de 13 episódios com uma animação um pouco inferior se comparada à sua série anterior. Em 2001, teve uma grande surpresa. Os de Brunnhoffs venderam os direitos do Babar para a Nelvana. O acordo permitia que os de Brunnhoff continuassem produzindo livros do Babar. E vários foram feitos desde então, inclusive com Lohan e sua esposa colaborando em alguns. Com a compra, a Nelvana passou a ser a proprietária de todos os copyrights e trademarks associados ao Babar. Mas o licenciamento de produtos continuou sendo feito em parceria com a Clifford Ross Company, do Clifford Ross. Clifford Ross também continua sendo o agente literário e de negócios em geral de Lohan de Brunnhoff. Em 2010, a Nelvana, em parceria com a Tintou, a Lux Animation, a TF1 e a Disney da França, lançou Babar e as Aventuras de Badou. Babar agora tinha um neto, Badou, e estava em computação gráfica. A série ficou em produção até 2015. O livro mais recente de Babar foi lançado em 2017. E espero que você tenha gostado de conhecer a história do Babar. Você pode clicar aqui para conhecer a história de outro clássico da TV Cultura, O Pequeno Urso, ou aqui para a história da Nelvana. Um abraço e até uma próxima.